Chega junto que estamos começando mais um episódio do podcast Mais Contabilidade, Mais Sucesso. Podcast que foi desenhado, criado e entregue para ajudar você, empresário ou empresária, a reduzir o pagamento de impostos legalmente. E no episódio de hoje estamos aqui com Orlando Silveira, ele que é uma grande autoridade na área de contabilidade e especialmente na área do Simples Nacional. Tudo bem, Orlando? Tudo bem? É um prazer enorme estar participando contigo nesse momento, viu? Fico muito lisonjeado. Prazer todo nosso, meu caro. Eu quem fico lisonjeado. Inclusive, na conversa que eu estava tendo com o Orlando aqui antes de iniciar o nosso episódio, eu estava mencionando aqui o livro dele, ele é autor desse livro. Um livro muito interessante, muito importante. Deixa eu afastar aqui um pouco mais. Simples Nacional, regime tributário da microempresa e da empresa de pequeno porte, abordagem prática. O Orlando me falou, inclusive, que está saindo aí uma nova edição agora em janeiro. É isso, Orlando? Isso mesmo, né? Vai ser editado pela Tax Prático. Fiquem acompanhando que em janeiro, no máximo, no início de fevereiro, estaremos com ele prontinho aí para os nossos leitores. Massa, show de bola. Já tem um comprador aqui, viu, Orlando? Obrigado. Já tô na lista de espera. E esse Ótimo. livro, ele é muito importante, não somente para contadores, mas também para empresários e empresárias, porque como eu estava conversando aqui nos bastidores com o Orlando, a contabilidade de hoje é absolutamente diferente da contabilidade de 30 anos atrás, por exemplo. E por conta dessa grande diferença, é necessário que empresários e empresárias dominem ao menos o básico da contabilidade, principalmente no que diz respeito à contabilidade fiscal. Veja, se antigamente você, para emitir notas, bastava colocar o nome do cliente, ou muitas vezes nem colocava só o nome dos produtos, o valor, preço unitário, a quantidade e embaixo o valor total, hoje é necessário conhecer de CFOP, de CST, de CSOSN, de NCM. E no caso de um empresário, a empresária ou o responsável pelas informações fiscais não conhecer, não deter esses conhecimentos, as empresas acabam inevitavelmente pagando mais impostos do que o necessário, ou mesmo correndo riscos de serem multados diariamente. E é por isso, novamente, mais uma vez, que estamos aqui nesse podcast entregando conhecimento de contabilidade para você que é empresário, para você que é empresária. Orlando, antes de a gente iniciar aqui nas nossas perguntas, eu gostaria que, se possível, você comentasse um pouco para a gente sobre as suas qualificações, sobre a sua experiência. Ok. Primeiro você falou, a contabilidade hoje não é igual a 30 anos atrás. Eu já lhe digo que ela não é igual a 5 anos atrás. Porque a mudança agora, ela é mais rápida, é 5 anos, 3 anos, 2 anos. Então, nós estamos passando um momento ímpar. Eu posso até, antes de me apresentar, dizer o seguinte, que eu uso muito uma frase que ela fala que a gente pode ter chegado em navios diferentes, mas estamos todos no mesmo barco. Aí vem o contador, vem o programador, vem a pessoal da TI e vem o empresário. Os três estão todos no mesmo barco, porque, como você falou, hoje o empresário ele não tem mais como ter sucesso no seu negócio se ele não tiver sistemas. Sistemas esse que mande informações para a contabilidade. Porque nós tivemos uma mudança muito grande nos últimos 5 anos. Aliás, 2015 para cá, com o projeto SPED, nós tivemos uma mudança grande. A contabilidade perdeu lugar para o físico no momento de receber as informações. Porque há 6 anos atrás, até 6 anos atrás, o que é que acontecia? A empresa fazia do jeito que você falou, ia emitir a nota fiscal, botava só o nome do cliente, os produtos, quantidade e valor. Tchau. E mandava para a contabilidade. A contabilidade é que colocava, porque em CM essas coisas sempre existiram. Só que o empresário não sabia, porque a contabilidade fazia. Aí a contabilidade chegava, organizava tudo e depois enviava para o fisco. Só que agora ficou o contrário.
o fisco sabe primeiro do que a contabilidade, porque no momento que a nota fiscal é emitida, o fisco já tem a informação. Nós, contadores, passamos a ser consultores. Então, qual é o nosso trabalho hoje? É dar consultoria para o empresário, para que ele pague, como você falou, de forma legal, ele pague menos impostos, e classificando os produtos de forma correta, o que é substituição tributária, o que é monofásico, o que é isento, o que é imune, o que tem redução de base de cálculo, né? Que esse eu acredito que é o que nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, assim, eu tinha primeiro esse comentário a fazer, porque ou os empresários abrem os olhos para ter bons sistemas, porque nós, profissionais de contabilidade, não vamos poder mais gerar milagres, porque o fisco já tem a informação. Se sair errado da empresa, o fisco já está sabendo. Então, nós temos que corrigir lá na fonte, né? Então, eu sou profissional de contabilidade completando agora 30 anos de profissão, apesar de ser jovem, mas comecei muito jovem. E tem uma empresa de contabilidade, nós temos uma empresa de certificação digital e também uma de consultoria, onde os contadores, né, através de uma assinatura, tem uma consultoria tanto lá disposta no nosso sistema, no nosso site, como também a resposta através de e-mail, né? Está com a dúvida, manda lá para nós que a gente resolve, que é ataques práticos. Então, nós temos a Office Contábil, Ceará, certificação e ataque prático. Tudo isso dentro de uma situação que é o que eu sempre falo para os profissionais de contabilidade, sempre buscar novos caminhos, porque o cliente, o empresário, ele quer soluções. Então, acabou-se aquele tempo que o empresário quer fazer um certificado, vai lá no local tal fazer um certificado. Se você estiver dentro da sua empresa, melhor. Né? Então, é nesse pensamento que a gente criou essa empresa e os nossos clientes são muito satisfeitos porque ele vai lá na empresa, faz uma reunião para tratar de um assunto e já faz o seu certificado. Então, é mais nesse sentido de trazer conforto para o cliente. Ok? Então, e estamos às ordens para a gente discorrer agora sobre o Simples Nacional. Show de bola, meu caro amigo, show de bola. Bom, a gente vai conversar agora bastante sobre o Simples Nacional. E apesar de o nome ser simples, a gente já sabe que não é tão simples assim, não é verdade? E muitas vezes há uma certa confusão no que diz respeito às regras que são aplicadas ao Simples Nacional e às regras que são aplicadas ao regime normal. E justamente essa confusão que existem no que diz respeito a essas regras, a aplicabilidade dessas regras, a gente acaba deixando de se beneficiar muitas vezes de benefícios que existem para o Simples, outras vezes por simples falta de conhecimento. E é isso aí. Eu gostaria aqui de começar com a seguinte pergunta. Essa pergunta é bem interessante. Quais benefícios fiscais existem para o Simples Nacional? Muito bem. Primeiro, eu já respondo o seguinte. Nem toda pequena empresa é vantagem ela ser do Simples. Aí vem a figura do contador, que ele tem que fazer um planejamento tributário para saber qual a melhor solução para a empresa, qual é o melhor regime. Os empresários chegam e digam, olha, Orlando, eu estou com uma pequena empresa, aí já pede para o honorário ser menor, porque é do Simples. Mas o que eu digo é o seguinte, hoje, no momento atual, é mais simples você fazer uma contabilidade de uma empresa do lucro presumido do que uma empresa do Simples. Certo? Porque a do Simples Nacional, basta você ver, que é o seguinte, o Simples Nacional abrange 5.570 municípios, 26 estados e o Distrito Federal, a União com a Receita Federal e a Receita Presidenciária. Aí você imagine a quantidade de legislação que trata cada ente federativo desse. Porque o Simples, ele não é... E primeiro, eu sempre falo isso, o Simples não é um imposto,
o Simples é um regime tributário, né, unificado. Os impostos continuam os mesmos, continua o imposto de renda, continua o ICM, o ISS, contribuição previdenciária, PIS, COFINS, IPI, todos esses tributos existem. Só que são arrecadados dentro do Simples Nacional. Então, só por aí você já vê qual a dificuldade que temos em fazer a contabilidade de uma empresa do Simples, né? Então, o benefício, em algumas situações, os benefícios de uma empresa do Simples, ele chega a ser 42% menor do que o lucro presumido e o lucro real. Mas tem situações que é maior. É melhor ser lucro presumido ou então lucro real. Então, para isso, é necessário que tenha um planejamento tributário para saber qual o melhor regime. E os demais benefícios, eles têm quase todos os benefícios que a empresa normal tem. Só não tem o benefício de abater a alíquota do PIS e COFINS quando se trata de vendas de produtos alíquota zero. Então, é uma coisa muito importante que os contadores têm que tomar cuidado com isso, porque tem algumas pessoas que entendem que o PIS e COFINS alíquota zero, quando vai calcular, você pode abater. Não pode. Só pode abater se for regime tributação monofásica. Aí sim, nesse caso você pode abater. Outra coisa importante, não existe até o momento isenção dentro do Simples Nacional, exceto se algum estado ou algum município tiver uma legislação própria dizendo que a empresa optante pelo Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar 123, poderá abater o ISS ou ICMS isento. Então, se não tiver uma legislação do Estado nem do município, não existe isenção dentro do Simples Nacional. Então, é importante ficar atento a isso. Show de bola, meu caro, show de bola. Geralmente eu gosto de exemplificar com a seguinte situação. O ICMS antecipado, que é o ICMS que você paga por ocasião de entrada da mercadoria no Estado, para o Simples Nacional, ele é uma despesa. Mas para o regime normal, ele passa a não ser uma despesa, porque você pode utilizar esse ICMS como crédito, para depois você fazer o cálculo crédito menos débito, para depois você ser calculado o total de ICMS que você vai pagar. Então, é importante, um dos fatores de você levar em consideração no regime, na hora do planejamento tributário, é pensar assim: os meus fornecedores, eles estão, em sua maior parte, dentro do Estado ou fora do Estado? Se eles estiverem em sua maior parte ou em sua totalidade fora do Estado, isso é um dos indícios que pode levar a crer que você talvez seja melhor utilizar ou se enquadrar no regime normal do que no regime Simples Nacional. Existem vários outros fatores, né? Mas esse é um deles. Uhum. Ó, você imagina uma empresa que só compra de outros estados e só tem 2 funcionários. Eu acredito que se botar na ponta do lápis é melhor ser no presumido. Verdade, verdade. Um outro fator que você falou é a questão da isenção de ICMS, que até o momento eu não conheço nenhum estado que disponibiliza, né, a isenção para o Simples Nacional. No entanto, a isenção para empresas de regime normal, ela existe e é aplicável normalmente. Então, um outro ponto que você pode levar em consideração na hora da escolha do regime de tributação, quando estiver fazendo o planejamento tributário, é com quais mercadorias que eu vou trabalhar. A maior parte delas é isenta ou não? Então, se a maior parte delas for isenta, então isso já é um indício a mais que talvez seja melhor você ir para o regime normal do que você ficar no regime Simples Nacional, não é verdade? Exatamente. Exatamente.
Olha, eu vou falar, estou aqui no Ceará. O nosso estado não tem isenção nenhuma para quem está no Simples Nacional. Agora, se você vende feijão e farinha, o ICMS é isento. Mas se for do Simples, vai ter que pagar o ICM dentro do Simples. Certo? Então, essa é muito importante, essa análise. Você fala duas coisas bem interessantes em relação ao ICM. Antecipado e isenção. Então, nos dois casos, por exemplo, redução de base de cálculo na cesta básica. Dentro do Simples não tem. Né? Então, é importante fazer essa análise para saber se é mais vantajoso. Certo. Beleza. Orlando, aproveitando a deixa, eu gostaria de perguntar a você qual é a diferença entre isenção e imunidade. Olha, a isenção é uma lei do Estado ou do município, né? A própria União. Já a imunidade, ela está prevista na Constituição Federal. Então, aí não depende de Estado, não depende de município, não depende de Receita Federal, nem de ninguém. Está lá na Constituição Federal a imunidade. Por exemplo, venda de livros. Venda de livros, isso é muito... Os colegas incorrem muito no erro na questão de venda de livros. Venda de livros é imune do ICMS. Então, no momento que você vai calcular o PGDAS, você vai poder abater o ICMS, que você vai colocar lá em imunidade. Daí, você não vai mais pagar ICM dentro do Simples, porque ele é imune. O Estado não pode simplesmente tributar ICMS na venda de livro, porque está previsto na Constituição. Certo? Tem um artigo que trata da imunidade em relação a livro, imunidade à extração de minerais. Minerais são imunes de impostos. Rádios, televisões são imunes de ISS. Então, tem tudo previsões lá na Constituição. Então, essa é a grande diferença. Já a isenção, qualquer ente federativo pode aprovar uma lei isentando lá no seu tributo. Então, essa é a diferença, certo? E em relação ao livro, é muito importante, porque existem colegas que optam pelo Simples Nacional e não fazem esse planejamento. Porque se ela for uma empresa normal, eu vou falar sempre do lucro presumido, que é o mais simplificado, o lucro real já é necessário uma conta maior, né? Para você ter que fazer uma análise bem mais aprofundada. Porque tem a questão do PIS e COFINS, que aumenta muito, então tem que fazer uma conta bem feita. Vamos lá em relação ao lucro presumido. Se eu tenho uma empresa que vende livros, se tiver, dependendo do tamanho da folha de pagamento, ela é melhor ser lucro presumido, porque dentro do Simples Nacional você só vai abater o ICM, porque ele é imune, está previsto na Constituição. Já o PIS e o COFINS é alíquota zero. Então, dentro do Simples, eu não posso abater a alíquota zero. Já no lucro presumido, posso. Né? Então, esse é o grande planejamento que você pode fazer. Olha, se eu for no lucro presumido, eu não pago ICM, não pago PIS, nem pago COFINS. A minha folha é bem chuta. Eu digo assim, a maioria delas é melhor ser lucro presumido. Entendeu? Porque aí eu só vou pagar imposto de renda e contribuição social. E contribuição previdenciária sobre a folha. Entendo. Entendeu? Perfeitamente. E aproveitando ainda nessa linha de isenção, de imunidade, me diz uma coisa, existe a possibilidade da redução da base de cálculo do ICMS no Simples Nacional? Do ICMS, não. Aliás, aí vai depender da legislação de cada estado. Eu vou falar aqui do estado do Ceará, não existe essa previsão. Apesar que a lei complementar 123, ela traz lá uma previsão de ter redução de base de cálculo nos produtos da cesta básica. Mas depende de uma legislação do estado. Então, tem que analisar se existe algum estado da federação. Eu já lhe digo que eu não conheço nenhum, não tomei conhecimento até agora,
Porque se faz necessário que o Estado tenha uma lei própria, um decreto, dizendo que os produtos da cesta básica terá redução dentro do Simples Nacional. Já o PGDAS, ele é preparado para isso. Se o Estado tem uma legislação dando redução de base de cálculo, o PGDAS aceita você fazer essa redução. Porque o Estado informa para o Comitê Gestor do Simples Nacional e ele já deixa o PGDAS preparado para receber essa informação. Mas, assim, eu desconheço algum estado que tenha, pode até existir, mas, assim, em relação ao nosso estado aqui, não tem essa redução. Já em relação ao ISS, existe uma possibilidade, que é da construção civil. A construção civil, você pode abater material só em relação ao ISS. Aí lá no PGDAS tem essa possibilidade de eu marcar um campinho lá e dizer que houve redução de 40% da base de cálculo para o ISS. Aí o próprio PGDAS faz o cálculo e já retira essa diferença, né? Mas em relação ao ICM, eu desconheço. A lei prevê o seguinte: qual é fora o que está dentro da lei complementar, a lei permite que os estados e os municípios vejam de forma local algum benefício para algum tipo de segmento. Aí a lei permite que o Estado crie valor fixo, crie redução de base de cálculo, aí a própria lei já estipula como é que deve ser feito. Então, vou dar um exemplo aqui de redução de ISS no município de Fortaleza. O município de Fortaleza, ele deu uma redução de ISS para as creches, pré-escolas e ensino fundamental. O que é que essa lei diz? Olha, as empresas estabelecidas no município de Fortaleza, que têm atividade de creche, pré-escola e ensino fundamental, o ISS dentro do Simples Nacional não poderá ultrapassar 2%. Ela pode faturar o valor que faturar, o ISS vai ser 2%. Mas a própria lei já estipula os índices de redução de acordo com o faturamento. Então, quanto maior o faturamento, maior é o índice de redução para que o valor final fique 2%. Agora, para você ver como é importante isso, pois o Simples Nacional, ele foi criado através de uma lei complementar. Então, para mexer no Simples, tanto a União como os entes federativos, tem que ser também através de uma lei complementar. E aqui no nosso município, Fortaleza, foi criada a lei complementar 14, que criou essa possibilidade de redução na alíquota para as creches, pré-escola e ensino fundamental. Então, qualquer outro município pode dar também essa redução, um segmento tal que está necessitando de um apoio do ente federativo, ele pode publicar uma lei dando uma redução, dando uma isenção, mesmo que seja temporária, mas tem esse poder porque a própria lei complementar 123 permite que o ente federativo faça esses benefícios para alguns segmentos e também até, por exemplo, quem fatura até 360 mil pode dar até isenção. Show de bola, interessante. Orlando, a gente conversou aqui sobre redução de base de cálculo, sobre isenção, sobre imunidade e sobre o fato de que o Simples, ele só tem de simples o nome. Isso. Né? Como eu falei, uma empresa do Simples dá mais trabalho do que uma outra. Pois é. E em cima disso, a gente sabe que a contabilidade é muito complexa e o Simples, como sendo mais complexo do que uma empresa de regime normal, a gente tem a abertura para a ocorrência de erros. Sim. E erros no lado da contabilidade, e eu não estou falando no lado do escritório de contabilidade, eu estou falando no lado da contabilidade que hoje envolve empresa e escritório de contabilidade, mas erros no lado da contabilidade,
eles resultam em prejuízos para as empresas. Dentro desse raciocínio, eu gostaria de te perguntar, na sua visão, na sua experiência, quais são os principais erros que ocorrem no escopo do Simples Nacional? E eu te pergunto isso para que a gente possa ajudar as empresas a se precaverem, a irem direto na possibilidade da falha e corrigir antes que a falha ocorra. Então, só repetindo aqui, quais são os principais erros que acontecem, que ocorrem no escopo do Simples Nacional? Vamos lá. Você falou numa coisa interessante, contabilidade. Na contabilidade, porque tudo que acontece, a culpa é do contador, né? Existe muito essa questão. Só que, de um certo tempo para cá, não tem mais como falar isso. Então, inicialmente, o que é que eu digo? Eu sei que você, como você me falou, muitos empresários assistem, né, seus podcasts também, o vídeo, né? O que eu falo para os empresários? Gente, contabilidade só vai funcionar legal se o empresário se organizar na sua empresa com, primeira coisa mais importante, sistema. Não existe mais caderneta, não existe mais controle manual, é sistema. Agora, um sistema que consiga fazer você emitir nota fiscal, consiga controlar seu estoque, para que você não erre, e também pessoas capacitadas para alimentar o sistema e para emitir suas notas. Não tem mais espaço, o professor Felipe Guerra usa muito isso, não existe mais espaço para amador. Então, o problema na empresa acontece aqui na origem. Antigamente você fazia manual, eu conseguia entrar com um requerimento, que essa palavra ninguém nem escuta mais falar, eu vou com um requerimento na Cefaz, pedir para alterar. Hoje em dia não, você errou, está lá na nota eletrônica. Tem um prazo rápido para corrigir. Então, o primeiro conselho que eu dou é esse. A empresa deve fazer o seu papel. É ter sistema, que eu esqueci de falar, o sistema que controla a emissão da nota, controle o estoque, controle o financeiro também. Porque nós, profissionais de contabilidade, estamos numa situação que a gente só consegue realizar o nosso trabalho se a gente receber arquivos. A gente não consegue mais lançar, porque o prazo é muito curto e a rapidez é grande. Você imagina, vamos falar do Simples Nacional. As empresas, você passava o ano todinho fazendo o trabalho, e junto do ano seguinte, mandava para a Receita Federal ou para o Estado. Hoje não, eu mando mensalmente. É até o dia 20 do mês seguinte. Acabou o tempo, não existe mais esperar para o próximo ano fazer. Aí você imagina se eu receber um pacote de documentos para lançar manualmente tudo. Que como você sabe, eu citou no início, é NCM, é CFOP, é saber se a empresa ela é de origem estrangeira ou é nacional. Então você tem que todos esses detalhes. Sem sistema, sem a robotização, a gente não consegue trabalhar com isso, né? Por sinal, no dia 16, só fazer uma propagandazinha aqui, dia 16 nós vamos fazer uma live sobre o uso de sistemas para o escritório de contabilidade. Exatamente sobre isso, porque a gente precisa ter sistema agora. O empresário também precisa ter. Não existe mais essa questão de trabalhar sem sistema. Aí quais são os grandes erros que acontecem? É exatamente essa questão de NCM. De você comprar um produto e cadastrar com o NCM errado. Quando você emitir a nota, tanto você pode errar para pagar mais imposto, como você pode errar para pagar menos. E aí que é pior, que a multa vem depois, né? Então, o que eu aconselho é isso, ter essa organização. Agora também não adianta você comprar, é aquela história que a gente diz, ter um sistema e usar como se fosse um Fusca. Não menosprezando o Fusca, que é um dos melhores carros que eu já possuí na minha vida. Mas é a questão da tecnologia e tudo, né? Então, você tem grandes sistemas
mas a pessoa que vai manusear o sistema não sabe. Não sabe usar, não sabe que ele te dá algo mais. Eu conheço os empresários que têm sistema, que tem todo o controle de estoque, todo o controle financeiro, tem até o tira dúvidas, mas o cara nunca usa. Né? Então, esse é o conselho. As empresas também têm que entrar nesse novo momento. Lembre da frase que eu disse no início. Nós podemos ter vindo em navios diferentes, mas estamos todos no mesmo barco. Da mesma forma que eu estou me relatando, né, contratando cada vez mais sistemas. E a robotização está aí para isso. Para facilitar o nosso trabalho, mas também para ter menos erros. Hoje eu consigo analisar os últimos 5 anos das nossas empresas para saber se está com algum problema. Isso era impossível antigamente, né? Só quem sabia era o físico. Show de bola. Orlando, eu tinha duas perguntas, mas agora eu só tenho uma, porque a primeira você já respondeu. A primeira que eu ia perguntar era no que diz respeito à importância de os empresários conhecerem contabilidade, porque você falou de pontos importantes, você falou do ponto da importância do escritório de contabilidade, mas você também falou da importância de um empresário ter um bom sistema, utilizar um bom sistema, um bom software. E eu concordo em gênero, número e grau. Utilizar um software bom, um software de qualidade, é extremamente importante porque o software é a ferramenta que você vai utilizar para manipular informações. Existe uma frase muito interessante que ela é muito utilizada hoje em dia no meio de inteligência artificial, de tecnologias disruptivas, de empreendedorismo inovador. E a frase é a seguinte: hoje os dados valem mais que petróleo. E eu lhe digo sinceramente, essa frase ela não é aplicável somente à inteligência artificial, mas também e talvez até principalmente à contabilidade. Porque se a inteligência artificial é uma coisa que a maioria das empresas ainda não utiliza, é uma coisa nova, que talvez ainda não tenham nem tantas ferramentas disponíveis, mas quando se aplica a contabilidade, a gente já vê uma utilização muito grande por parte do fisco. Isso. A gente vê, né? A gente vê o fisco hoje com ferramentas de inteligência artificial já programadas para avaliar, para analisar e identificar indícios de fraudes nas informações que são enviadas diariamente por todas as empresas. Então, desde o ano 2001. Desde o ano 2001, olha só. Eu estou dizendo isso porque há um tempo atrás eu assisti uma palestra onde o palestrante falava do contágio, que é uma ferramenta utilizada pela Receita Federal, onde existe uma funcionalidade que eles analisam, inclusive, um indício de fraude nos arquivos. Essa ferramenta ela identifica se os arquivos foram manipulados ou não. E isso era devido a uma coisa que acontecia em 2014, 2015. Eu não sei se está acontecendo mais. Eu acredito que não esteja acontecendo mais tão frequentemente quanto hoje, que é você pegar o arquivo gerado pelo software e você manipular, corrigir algumas coisas, alterar alguns valores e enviar. E isso o Contágio já identificava muito rapidamente. Então, veja, você levantou a questão do software, que eu concordo absolutamente. Mas a questão que eu ia levantar e que você já levantou é a questão de, além do software, é necessário ter uma pessoa habilitada e com conhecimentos suficientes para utilizar aquela ferramenta. Porque, veja, se você tiver lá o campo CFOP, CST, CSOSN, e não existir uma pessoa que saiba utilizar, que saiba preencher corretamente, não adianta de muita coisa. Inclusive, eu gostaria até de te dizer uma coisa interessante.
que em 2017, no início de 2017, eu fiz uma funcionalidade no software. Eu tinha um ERP, eu estava redesenhando um ERP, refazendo do zero um ERP na época. E antes, Orlando, antes de instalar software nas empresas, eu dava um treinamento em contabilidade fiscal básica, porque eu percebi que a maioria não sabia, percebia que os escritórios de contabilidade não tinham tempo para treinar os empresários com esses conhecimentos básicos, e como resultado, muitos erros acabavam sendo inseridos. Aí eu assumi essa responsabilidade e disse, não, eu vou treinar, minha equipe vai treinar e tal. Só que aí eu comecei a perceber que muitas pessoas tinham dificuldade, né? Uhum. Aí eu disse, o que eu posso fazer a mais para ajudar essas empresas? Já sei, eu vou tentar fazer o mais automático possível o processo de entrada de nota fiscal. Então, eu redesenhei por completo o processo de entrada de nota fiscal, de forma que bastava simplesmente que o usuário apontasse o XML. O próprio software já convertia automaticamente todas as informações, já convertia CST, CSOSN, já cadastrava o NCM, já convertia o CFOP, CST de PIS, de COFINS, ele já até colocava a margem de lucro e colocava o preço de venda lá do produto, e não era esse cálculo normal que as pessoas colocam, eu vou colocar R$ 100 mais 30%. Era um Sem nem cálculo saber o que é, realizado. né? Exatamente, que é errado, né? Era o cálculo feito com base no markup, onde você Isso. colocava a porcentagem das despesas fixas, a porcentagem das despesas variáveis, a porcentagem da margem de lucro. Em cima disso é que ele ia calcular o preço de venda. Só que eu cheguei apresentando essa funcionalidade e muito feliz, dizendo, cara, a gente fez uma inovação muito grande. Porque se o que define uma inovação é você entregar um produto 10 vezes mais fácil ou 10 vezes mais barato, e esse está pelo menos 10 vezes mais fácil, a gente fez uma inovação muito grande e a gente vai entregar esse produto para muita gente. Só que isso não foi o que aconteceu. E quando eu fui analisar o motivo, é porque, em muitos casos, na época, muitos empresários, eles nem sequer davam entrada em nota fiscal, só cadastrava o produto, ia vendendo, vendendo, vendendo. Se você chegasse lá e puxasse o estoque, dava a quantidade de menos 40 mil, menos 60 mil. Então, o problema foi se manter o controle das informações não era uma prioridade para o público-alvo naquela época, então não adiantava a funcionalidade, né? Hoje a realidade é completamente diferente e, em vez de estar priorizando falar aqui com você sobre software, eu estou priorizando conversar com você sobre conhecimento, e eu tô fazendo de tudo para entregar conhecimento para os empresários, porque a gente não consegue fazer chegar software de qualidade a todos os empresários e empresárias do Brasil na mesma velocidade em que a gente consegue fazer chegar conhecimento, né? Mas essa era a primeira dúvida. A segunda dúvida que eu vou te perguntar agora, e eu vou abrir o espaço de você me dar uma bronca se eu tiver errado, você dá um cascudo em mim se eu tiver errado, é que uma outra bandeira que eu levanto é a necessidade de as empresas conseguirem identificar escritórios de contabilidade que prestem serviços de boa qualidade, né? Eu sei, Orlando, que é uma área delicada de se falar. Ah, e quem é que presta serviço de qualidade, quem é que não presta? É uma coisa delicada que envolve ética. E eu me preocupo muito com a ética, por isso que eu digo aqui
Para quem estiver assistindo esse vídeo, que você pode me dar um cascudo se eu estiver errado, mas eu me preocupo muito com os empresários e eu tenho 10 anos de mercado, onde eu faço um meio campo entre empresa e escritório de contabilidade, e eu já vi muitos erros do lado do escritório de contabilidade. E eu digo que o escritório de contabilidade é um parceiro forte no sucesso de qualquer empresa. Porém, você tem que saber escolher. Porque se você escolher correto, você vai ter um parceiro forte para o sucesso. Agora, se você escolher de forma errada, e você vai ter muitos prejuízos. Eu já cheguei em empresa, já vi caso de empresa, onde eu perguntei, a gente vai instalar um software aqui, certo? Beleza. Me diz aí como é que está o teu inventário, porque a gente sempre tinha um hábito de fazer uma análise inicial, né? Vamos corrigir, vamos analisar como estão seus CSTs, seus CFOPs. Me diz aí como é que está o teu inventário. Ao camarada, inventário? Sim, inventário. Aquele que você manda todos os anos para o seu escritório de contabilidade. Não, eu nunca mandei não, e nunca ninguém me pediu não. E quando a gente foi atrás, nesse caso em específico, faziam 10 anos que o escritório de contabilidade nunca tinha enviado o inventário para o fisco. 10 anos, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo muitos profissionais que têm muito conhecimento, assim como você, assim como diversos participantes que já passaram pelo nosso podcast, que palestraram no nosso evento, a Semana do Menor Imposto, que aconteceu entre 23 e 27 de novembro, assim como o Paulo Almada também palestrou lá, nosso conhecido. E eu acho que talvez seja uma boa ação eu levantar a bandeira e dizer, olha, procure um escritório de qualidade. Um escritório de contabilidade de qualidade geralmente tem essas características. É importante você saber escolher, porque se você escolher bem, você vai estar no caminho do sucesso. Aí, agora eu deixo o espaço aí para você dizer se eu estou certo ou se eu estou errado e dar o cascudo em mim. Não, você está certo e nas nossas palestras eu sempre falo isso, né? O software, né? Estão ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Pronto. Você está certo. Não existe mais espaço para amador, como eu já falei. Os nossos colegas, eu chamo muito a atenção. O que é que acontece? O empresário quer que o escritório diga o valor do estoque. Não existe mais isso. O estoque você fala, é porque eu falei de sistema, né? É o software. São softwares que faz desde do cadastro da entrada da mercadoria e a venda. É como que não colar um estoque. Se ele comprou 1000 produtos, cadastrou lá no sistema a entrada e vendeu 999, tem um. Agora, se o cara não lança nada na entrada e vendeu 1000, está negativo. Como foi que vendeu sem ter entrado? Então, mas aí vem um grande problema, que os empresários não valorizam esse lado administrativo. Ele precisa ter pessoas capacitadas. Olha o grande problema que a contabilidade. Olha o problema que a gente passa. A nossa empresa, a Office, eu sempre digo assim, eu tenho o maior orgulho de dizer que meu primeiro cliente está comigo até hoje, depois de 30 anos. Segundo, terceiro, quarto, então, que já fecharam. Mas a gente tem essa facilidade de manter os clientes, porque a gente apoia em tudo. Mas nós temos a maior dificuldade. Treinar pessoas lá do cliente. Porque eles não seguram essas pessoas. Porque uma pessoa boa, ela requer um salário melhor. Aí eles preferem deixar sair e pegar um outro lá, aí o escritório vai ter que explicar tudo de novo. Nesse momento atual, nós estamos passando um estresse lá na nossa empresa, com o cliente precisando do balanço dele, da contabilidade dele atualizadíssima. Só que, de 2019 para cá,
nós tratamos com 6 pessoas que entraram e saíram. Como é que nós vamos ter informações completas se quando entra um não sabe o que é que tem que mandar? Aí eu disse para ele, nós tivemos sérios problemas. O maior deles foi esse, que nós não tínhamos quem mandar. Ah, por que não me avisou? O e-mail vai copiado para todo mundo. Aí aquela história da contabilidade. No momento que o empresário não se acordar para que ele tenha uma pessoa ali, e olha como a coisa é complexa. Olha como a coisa é complexa. Tem um cliente nosso que eu indiquei, eu treinei a pessoa, coloquei lá e disse, tá aqui, o salário da pessoa é X. Ele, o que é que ela vai fazer? Ele pensa direito, vai cadastrar nota com produtos, vai controlar o estoque, vai saber quando é que você precisa comprar para aumentar seu estoque, porque você está só comprando e aumentando o estoque, pensa que isso é vantagem, não é, né? Vai fazer tudo isso. Aí ele disse, então tu vai diminuir seus honorários. Porque ela vai fazer tudo por você. Ele, olha a dimensão que ele tem da contabilidade. Ele não imagina que é contabilidade. Ele pensa que é aquilo. Então, a gente está num momento... Primeiro, é um momento assim ímpar para a nossa profissão. No seguinte, houve matérias aí dizendo que a contabilidade é a primeira que vai se acabar. Não vai. O que está acabando é esse pensamento que existia anteriormente, tanto do empresário quanto do contador. Porque nos meus 30 anos de atividade, eu comecei escriturando livro, depois fui fazer curso de datilografia, que já foi uma evolução muito grande na minha vida. Depois comecei a usar um computador, que foi uma evolução assim demais. Depois do computador, passou ao uso excessivo de software. Passei por essa transformação também, fiquei vivo. E agora estou passando a transformação da inteligência artificial. Então, isso são transformações, não é acabar a profissão. Vai acabar a forma de se trabalhar como era anteriormente. Então, nós estamos aqui num momento espetacular para a nossa profissão. Agora, quem não se adaptar vai ter dificuldade, como já está acontecendo. E uma coisa muito importante que eu vou direcionar para os nossos colegas. Pessoal, o nosso cliente hoje não é igual aquele meu cliente que começou há 30 anos atrás e está comigo até hoje. Fidelidade ferrenha. Os novos empresários, eles são inquietos, eles querem soluções, querem rapidez, querem informações rápidas. Os nossos clientes futuros, eles querem saber como é que vai ser a reforma tributária, que ainda está sendo planejada. E não ficar aqui se preocupando com débito e crédito, só simplesmente se vai ter ICM a pagar, se vai ter imposto a pagar. Não, gente. É a inteligência artificial, é a reforma tributária, é você dar soluções para o cliente. Eu vou dar aqui um exemplo bem grande. Eu vi uma palestra, como o cliente deve colocar frutas e verduras lá dentro do seu supermercado. Aí eu fui lá no meu cliente, que na época eu tinha um cliente no supermercado, fui até lá e disse, tu está fazendo tudo errado aqui. E como é que tu sabe disso? Quer dizer, é um valor agregado, o cliente quer algo mais. Né? Você tem que entender tudo que está ao seu redor. Aí o cliente, ele é construção civil, tu tem que saber, entender de impactos ambientais, impactos econômicos, tem que entender de toda essa legislação, para você chegar, ei, cuidado, que naquele espaço ali, tu tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, é esse profissional que mercado. Aí sim, quem não souber, não tiver nesse caminho, aí acabou a profissão. Né? Então, a gente tem que se reinventar, tem que estar antenado, porque cada etapa dessa que eu falei, eu conheci de perto colegas que abandonaram a profissão, porque não acompanharam. Tem um colega que eu fui correr, uma vez, muito meu amigo, hoje ele é corretor de imóveis. Ele chegou para mim e disse, eu não me dou com esse bicho aqui, era o computador. Mas ele, lá na imobiliária que ele fosse, ele não entendeu que o computador também não tem emprego, não. Né? Então, esse é o recado que eu dou. E para os empresários, valorizem a ligação entre empresa
limpeza e contabilidade, que são os softwares e as pessoas que alimentam esse software principalmente. Concordo. Você vai ver aí, eu falei do que o software fala, e tem mais ainda, ele lhe dá uma DRE. Né? Você saber fazer seu preço e não simplesmente colocar o markup. Eu vou vender com R$100 em cima. E se a despesa for 101? Né? Então, essa é a mensagem que a gente dá aqui para o final. E dizer a você que para mim foi uma honra muito grande, né? Eu não lhe conhecia, passei a conhecer a primeira vez à distância. Quando voltar aos eventos presenciais, espero que você realize um e pode. Ficar à vontade, se quiser me convidar, irei com o maior prazer. E parabenizar aí pela iniciativa. E estamos sempre à disposição. Muito obrigado, meu caro amigo. Antes de encerrar aqui, eu só queria dar uma contribuição nessa tua fala, que você disse assim, não, mas e o contador, o cliente, o empresário disse, certo, aí você vai diminuir os seus honorários, porque, né, vou fazer tudo isso aqui na minha parte. Há algumas semanas atrás, nós temos um grupo no Telegram, cujo o nome desse grupo é Como Pagar Menos Impostos. A gente faz algumas discussões interessantes lá. E algum dia, de algumas semanas atrás, eu coloquei a seguinte imagem. Essa aqui, né? Não sei se dá para ver direito, mas eu vou ler agora. Deixe-me ver, eu vou ler. Depois me mande pelo WhatsApp, viu? Beleza. Essa imagem aqui, ela diz o seguinte: números da semana. Atualizações tributárias na plataforma. Aí falou aqui o nome da plataforma. Aí aqui tem o seguinte: total de novas regras tributárias entre os dias 23 e 27 de novembro, que foi o mesmo período que aconteceu a semana do menor imposto. Total de novas regras tributárias: 353.283 novas regras em uma semana. Em uma semana. Então, se o empresário acha que não precisa pagar escritório de contabilidade, não precisa contratar um escritório de contabilidade, então ele tem que ficar disponível, no mínimo, para estudar todas essas regras. Mas se a gente disser para um empresário ou para uma empresária, eu não tenho todo esse tempo, né? Porque se eu tiver todo esse tempo para estudar tudo isso, eu vou deixar de ser empresário e passar a ser contador. Aí é onde a gente diz, então, cada um tem seu papel. O papel do contador de qualidade, do escritório de contabilidade de qualidade, é ficar a par de todas essas regras para cada mudança, principalmente no caso de benefícios fiscais, que ele possa refletir isso para a empresa. E é isso aí, meu caro amigo. Muito obrigado novamente pela sua participação aqui no nosso podcast. Com certeza, você ajudou muitas pessoas. Ainda ficaram outras perguntas aqui, mas eu entendo que o tempo aqui já está acabando. E se a gente estender um pouco mais também, talvez fique bem mais longo. E, se possível, que a gente possa agendar um outro dia para a gente resolver para a gente responder essas outras dúvidas. Pode agendar outra data, que será o maior prazer. Show de bola. E aí entramos no uso da inteligência artificial também. A gente tem eu estou adorando essa questão, porque a gente está alertando nossos colegas para isso. Estamos alertando porque é a necessidade do momento. Verdade. É o mesmo conselho que eu dei já para vários colegas, quando começou a disseminar mesmo o uso de software. Eu estava inquieto quando eu vi um colega sem software fazendo folha no Excel. Aí eu sempre falava da importância de usar o software para fazer, porque senão você ia conseguir. Primeiro, errar muito. O tempo não dá. E você falou aqui uma coisa do sistema Vistos, né, da Receita Federal, e eu falei que a Receita Federal
preparou lá atrás, nos anos 2000, através do sistema Arcia e do computador DREC, que começou a cruzar informações aí, né? E eu chamo muita atenção agora, também para encerrar, seguinte, o que a Receita Federal está fazendo agora? Está mandando cartinhas para as empresas do Simples, dizendo o seguinte: o colega meu mandou assim, desesperado, que recebeu e mandou para mim. Eu disse, não, isso aqui é o seguinte. A Receita diz, olha, tu declarou um faturamento, vou dar números redondos só para você entender, faturou no mês R$10.000. A tua GFIP está me dizendo que você pagou de folha de prolabore 40 mil. As notas fiscais eletrônicas estão me dizendo que você comprou 60 mil. Você pagou de ICMS antecipado 10 mil. Então, como é que tu faturou 10 e gastou 110? E olha um detalhe, só essas 3 despesas que eles colocaram. No momento a Receita diz, olha, a F-Financeira está me dizendo que tu movimentou 200 mil na tua conta. Né? A imobiliária está dizendo que tu pagou 10 mil de aluguel. E isso ela tem tudo. Aí esse cliente recebeu de 2000, essa correspondência aí é de 2016. Então, qual é o conselho que eu dou para as empresas? Em 2016, a Receita conseguia controlar isso aí só. No ano de 2018, ela controla o movimento financeiro também, através da E-Financeira. Então, vai ter mais uma coluna aí. Quanto movimento na tua conta? Tá entendendo? Sim. Então, essa é a situação. O fisco já usa a inteligência artificial. Hoje, os empresários têm que se acordar para usar também. Senão... Isso que você falou, Orlando, tem absolutamente tudo a ver com a IN 84/2020, foi publicada recentemente, que isso aí já dá um outro assunto bem grande para a gente, quais os impactos dela nas empresas, especificamente de Simples Nacional, né? Mas é isso aí, meu amigo. Eu acho que a gente poderia ficar aqui o dia todo conversando e não ia acabar. Foi um prazer enorme, viu? Um abração a todos e até a próxima. Prazer muito meu caro. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato contigo, com teu escritório de contabilidade, com tua empresa de consultoria, como é que essa pessoa faz para entrar em contato? Pronto, a nossa empresa é a Office Assessoria Contábil em Fortaleza. Uhum. Pode acessar nossas redes sociais, Office Contábil CE, Office com 2 F, Contábil CE. E também o meu Instagram pessoal, Orlando_CE. Então fiquem à vontade. E quem quiser também, independente de qualquer coisa, quiser tirar dúvidas, quiser manter contato comigo, vai nas minhas redes sociais, Orlando_CE, que a gente tem o maior prazer em responder, tá bom? Show de bola, meu caro amigo. Um grande prazer novamente e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Abraço.